Vamos continuar com os primeiros passos, o propósito eterno de Deus. Será que porque o homem pecou e se tornou independente, Deus se esqueceu do homem? Deus desistiu do seu propósito de salvar o homem, de prosseguir com o seu reino na vida do homem? Claro que não, porque o seu propósito, ele é eterno, o seu propósito não acabou. Deus providenciou um único meio do homem perder a independência e voltar a ser novamente dependente dele e a pertencer ao seu reino. Deus mandou Jesus. Jesus disse o seguinte a seu respeito. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então existe um caminho para nós se voltar a Deus. Existe um caminho para nós se chegar a Deus. Qual é esse caminho? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a porta. Jesus disse que é a porta. E o que é necessário para abrir uma porta? Para abrir uma porta, existem chaves. Na sua casa, porventura, existem portas. Toda porta existe chaves. E quando você quer uma segurança, você coloca algumas outras chaves sobre ela, ou fechaduras sobre ela, para que torne aquela porta mais segura. O reino dos céus, digamos que é aberto com pelo menos três chaves. Jesus disse que daria a Pedro e a sua igreja essas chaves. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 19. Dar-te-ei as chaves, então não é uma só. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mas que chaves são essas que podem abrir as portas dos céus? Quais são essas chaves? Vejamos. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, em uma grande festa dos judeus chamada Pentecostes, Pedro, que tinha recebido as chaves, ele já estava com as chaves em mãos, espiritualmente falando, fala para a multidões sobre Jesus. E eles, entendendo a mensagem, perguntaram o que deviam fazer para serem salvos. Pedro então lhes apresenta as três chaves para abrir a porta do reino dos céus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro então lhes disse, primeira chave, arrependei-vos, e cada um de vós seja, segunda chave, batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis um presente aqui agora, terceira chave, o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, vejamos que para nós alcançarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender. Essa é a primeira chave. Essa palavra que tem a origem na Bíblia como no grego metanoia, que significa mudança de mente e de atitude. É uma mudança no interior do homem. Por isso que a salvação, ela não é exterior. A salvação, ela é interior, é de dentro para fora. É a troca de uma atitude de independência para uma atitude de dependência. De uma atitude de rebelião, do que faço o que quero, para uma atitude de submissão a Deus. Pertenço a Deus para fazer a sua vontade. Na atitude anterior, eu era independente, então eu era rebelde. Eu fazia o que dava na minha cabeça. Na minha atitude nova agora, de submissão a Deus, eu sou dependente de Deus e eu estou sujeito a Cristo em tudo. A submissão total à autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas é uma condição para ser salvo. Então não é uma opção. Se eu quiser, eu sou dependente de Deus, mas se eu não quiser, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não.
é uma condição para ser salvo. Se submeter à sua autoridade, isso é independência. Isso vai abrir o reino dos céus para a tua vida. Então, o incrédulo é aquele que segue a sua vontade. O incrédulo é aquele que diz que não depende de Deus, que não crê em Deus, é um ateu. Ele não tem interesse pelas coisas de Deus. E qual é o problema? É que ele governa a sua vida e controla todas as áreas da sua vida conforme a sua vontade e para o seu próprio prazer. Tem o eu no centro da sua vida. Ele vive para si mesmo. Jesus está fora da vida dele. Se alguém falar de Deus para ele, ele vai dizer: Deus não me dá nada. Se eu não trabalhar, eu não tenho as coisas. Ele acredita na força do braço dele. Mas nós devemos acreditar na força que vem de Deus. Segunda pessoa é o religioso. E quem é esse religioso? O religioso não é igual ao incrédulo. Ele crê em Deus. Ele lê a Bíblia, ele ora, até canta. Ele vai até reunião na igreja e chama Jesus de Senhor. Mas qual é o problema dele? O problema dele é o mesmo que do incrédulo. Ele tem o eu no centro. Ele vive para si mesmo. E Deus? Deus existe só para abençoá-lo, para curá-lo, servi-lo, para salvá-lo. E este é pior do que o incrédulo. Por quê? Porque este está se enganando. Jesus faz apenas parte da sua vida. Como assim? Ele quer viver a sua vontade. Ele acha que ele pode ir para a igreja, mas pode continuar adulterando. Ele acha que pode ir para a igreja, mas pode continuar com a ira no seu coração, com ódio dos irmãos, com ódio de pessoas, querendo ver o mal das pessoas. Ele pode servir a Deus, mas ele pode mentir, ele pode roubar. Ele acha que vai ser salvo por isso e está enganando o seu próprio coração. Mas existe o terceiro, que é o discípulo. Existe primeiro o incrédulo, o religioso e o discípulo. O discípulo, ele não vive mais para si mesmo. Ele vive para Deus e toda a sua vida está estruturada em função da vontade de Deus, e Jesus é o seu Senhor. Este experimentou um verdadeiro arrependimento e Jesus está no trono de sua vida. Então, irmãos, faça a melhor escolha. Viva para Deus. Seja um discípulo de Deus. A segunda chave é o batismo. Nós ensinamos aos irmãos sobre o batismo, a importância do batismo. Esta é a segunda chave para o reino dos céus. Os conceitos humanos retiraram o batismo a sua importância, afirmando que não passa de um mero símbolo de nossa morte com Cristo, ou pior ainda, um simples testemunho público da nossa fé. Mas o batismo é muito mais do que tudo isso. Afirmamos que sim, o batismo está revestido de sentido e de realidade espiritual. Pedro, na sua mensagem, afirma que eles precisavam ser batizados para o perdão dos pecados, e isso deveria ocorrer imediatamente após o arrependimento. Então, eu me arrependi. O que é arrependimento? Não volto mais no pecado. O que é arrependimento? Não quero praticar mais o que desagrada a Deus, quero servir a Deus. Quero buscar a vontade de Deus, quero buscar a palavra, quero ler a Bíblia para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, os apóstolos, em toda a sua prática e ensino do batismo, sempre mostram que o batismo deve ocorrer após o arrependimento, como a expressão e a consumação visível da fé em Cristo. Por isso, a necessidade de que ele aconteça na entrada da porta do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse: porque todos quanto foste batizados em Cristo, vos revestisse de Cristo. Gálatas 3, o versículo 27. Os apóstolos não viam apenas um batismo nas águas, mas um batismo de Cristo. Era mais que um símbolo, porque aqueles que se batizavam pela fé eram unidos a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Olha só, quando você se batiza nas águas, você se reveste de Cristo. Há uma luta muito grande quando a gente se batiza, porque o diabo não quer que a gente passe pelo batismo. Mas quando nós passamos pelo batismo, somos revestidos de Cristo. Há um poder sobre nós. Passamos por lutas, passamos por adversidade. A Bíblia fala que quando Jesus foi batizado nas águas,
ele foi tentado pelo diabo. Você pode ver que quando você passa pelo batismo, parece que é uma guerra, parece que é uma luta, porque você foi revestido de Cristo, e o diabo vai tentar você, mas o Espírito Santo te dá força para você vencer, para você caminhar, para você ser feliz. Você é mergulhado no Senhor, você é unido em Cristo, você passa a ser fortalecido no Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.